poluição sonora é um problema ambiental que afeta a saúde, o bem-estar e o equilíbrio do meio ambiente. Ruídos excessivos prejudicam pessoas e animais, por isso, diante desta realidade, é imperioso refletir em torno das formas de reduzir esta poluição. Olá, bem-vindos ao Ecovisão. Hoje vamos falar da poluição sonora, desde as causas, consequências e as formas de reduzir este mal. Mas antes de acompanhar a reportagem em torno da edição de hoje, quero convidar-vos a acompanhar a rubrica Ecodicas, um espaço que traz perspectivas de preservação do meio ambiente. As raízes das árvores são a base da vida vegetal e um verdadeiro pilar ambiental. Elas fixam o solo, evitando a erosão, sobretudo em períodos de chuva intensa, e ajudam a prevenir deslizamento de terra. As raízes também absorvem água e nutrientes essenciais, garantindo o crescimento saudável das árvores e contribuindo para a recarga dos lençóis freáticos. Em zonas urbanas, árvores bem enraizadas ajudam a estabilizar o terreno e a manter o equilíbrio do ecossistema. Evite cortar árvores ou danificar as suas raízes durante construções ou escavações. Proteger as raízes é garantir árvores fortes, solos estáveis e um ambiente mais saudável para todos. Após ter acompanhado a rubrica Ecodicas, o espaço que traz perspectivas positivas para a preservação do meio ambiente, é momento agora de relembrar a edição passada, onde estivemos a falar do canhoeiro, desde os seus benefícios até as suas curiosidades. Acompanhem. A árvore de canhu é uma espécie nativa de grande relevância ecológica em várias regiões de Moçambique, sobretudo nas zonas de savana e áreas rurais, onde a vegetação natural ainda resiste à pressão humana. Trata-se de uma árvore robusta, adaptada a diferentes tipos de solo e resistente a períodos prolongados de seca, o que a torna fundamental num país frequentemente afetado por fenômenos climáticos extremos. A sua presença na paisagem não é apenas um elemento natural, mas um indicador de equilíbrio ambiental, pois onde o canhu se desenvolve, o solo tende a manter maior estabilidade e fertilidade. Do ponto de vista ambiental, o canhu desempenha um papel essencial na conservação dos solos. As suas raízes profundas ajudam a fixar a terra, reduzindo significativamente a erosão provocada pelas chuvas intensas e pelos ventos fortes. Em regiões onde a cobertura vegetal é reduzida, a ausência de árvores como o canhu acelera a degradação do solo, comprometendo a produção agrícola e aumentando o risco de desertificação. Assim, a preservação desta espécie é também uma estratégia de proteção dos recursos naturais e da segurança alimentar. A copa do canhu contribui para a regularização do microclima local. Ao oferecer sombra, a árvore reduz a temperatura do solo e diminui a evaporação da água, criando condições mais favoráveis para o crescimento de outras plantas. Este efeito é particularmente importante nas zonas áridas e semiáridas, onde a escassez de água é um desafio constante. A presença do canhu ajuda a manter a umidade do solo por mais tempo, beneficiando o ecossistema como um todo e promovendo a diversidade vegetal. Além disso, a árvore de canhu desempenha um papel relevante na captura do carbono. Como outras árvores de grande porte, ela absorve dióxido de carbono da atmosfera durante o processo da fotossíntese, contribuindo para a redução dos gases de efeito estufa. Num contexto global de mudanças climáticas, espécies nativas como o canhu
tornam-se aliados importantes no combate ao aquecimento global, sobretudo quando integradas em programas de reflorestamento e gestão sustentável das florestas. Apesar da sua importância ecológica, o canhão enfrenta ameaças crescentes. O abate descontrolado para a produção de carvão vegetal e lenha tem reduzido significativamente o número de exemplares, especialmente nas zonas próximas aos centros urbanos. A expansão agrícola sem planeamento e a abertura de novas áreas de cultivo também contribuem para a destruição desta espécie, muitas vezes sem reposição ou preocupação com a regeneração natural do ecossistema. A perda da árvore de canhão não representa apenas a redução de uma espécie vegetal, mas o impacto direto sobre todo o equilíbrio ambiental. A diminuição da cobertura arbórea acelera a erosão, reduz a biodiversidade e fragiliza os ecossistemas, tornando-os menos resistentes a mudanças climáticas. Estudos ambientais indicam que a recuperação de áreas degradadas é mais eficaz quando espécies nativas, como o canhão, são priorizadas, por estarem melhor adaptadas às condições locais. Preservar a árvore de canhão exige ações concretas e contínuas. Investir na produção de mudas, incentivar o plantio em áreas degradadas, reforçar a fiscalização ambiental e promover a gestão sustentável dos recursos florestais são medidas fundamentais. Mais do que uma escolha ambiental, proteger o canhão é uma necessidade para garantir o equilíbrio dos ecossistemas, a proteção dos solos e sustentabilidade ambiental para as futuras gerações. Da árvore de canhão que eu conheço, a não ser só dar a fruta, também dar-nos a sombra para nós estarmos a não sofrer tanto nestes dias de calor como estamos a sentir, e também a não ser só o sumo tradicional que nós fazemos com o próprio canhão, que é basicamente a tradição a este ponto do nosso país. Temos que preservar mais a árvore, mesmo se formos a fazer algum corte, temos que voltar de novo a replantar as árvores, se possível, porque é um património que nós vamos perder se não devemos cuidar, sabemos como usufruir propriamente da nossa árvore. Chegado o momento de conferir a reportagem em torno da poluição sonora, conforme já havíamos frisado no início, que a poluição sonora prejudica os animais, assim como os seres humanos. Por isso, é importante refletir em torno desta temática. Confira a reportagem. A poluição sonora tem sido frequentemente desvalorizada no debate ambiental, sendo encarada apenas como um incômodo urbano momentâneo. Do ponto de vista ecológico e sanitário, trata-se de uma ameaça estrutural que compromete o equilíbrio dos ecossistemas e a saúde pública. O programa Ecovisão desta semana traz como tema principal a poluição sonora e convida o ambientalista Rui Silva para sustentar este pensamento. Rui Silva acredita que o ruído excessivo altera comportamentos naturais das espécies, interfere nos seus ciclos biológicos e afeta de forma direta a estabilidade ambiental. No plano humano, a exposição contínua ao barulho contribui para o aumento do estresse, perturbações do sono, dificuldades de concentração e problemas auditivos, transformando-se num fator de risco silencioso e cumulativo. A poluição sonora traz muitos problemas. Desde logo, por exemplo, vamos, até para dar um exemplo para que as pessoas percebam um pouco, quando nós vemos espécies marinhas grandes a darem à costa, elas dão à costa por quando algumas mortas, outras não, mas dão à costa por de 3 motivos, normalmente. Um deles tem a ver com o facto de acabarem por ingerirem plástico, que
depois não se deteriora, não se decompõe no seu próprio estômago, acabando por morrer à fome sem terem vontade de comer. Outro motivo, um eventual acidente com alguma embarcação. Mas um terceiro motivo tem a ver com a poluição sonora. Poluição sonora emitida também pelas embarcações, que causa transtorno às próprias espécies, deixando-as um pouco descontroladas. Por isso, algumas acabam por dar à costa. Por outro lado, nós vemos, principalmente nos grandes centros, normalmente jovens. Eu também já fui jovem, também sei o que é, recordo-me o que é na minha juventude, querer haver algum exibicionismo que é típico dos jovens, que normalmente acaba por mostrar um pouco o nosso egoísmo. Quantas vezes acontece na própria cidade, viaturas com escape livre, motas com o barulho bastante intenso, que depois acabam por fazer provocar autêntico barulho com alguma torpedação, que leva a que muitas viaturas disparem o próprio alarme. Isto traz complicações que podem ser graves às pessoas, nomeadamente o stress, nomeadamente a falta de descanso, nomeadamente problemas do foro auditivo. Uma pessoa que esteja constantemente em zonas de barulho excessivo acaba por vir a ter problemas auditivos, mas que obviamente que um médico melhor do que eu poderá explicar, mas fundamentalmente, se nós pensarmos principalmente nas pessoas de mais idade, acaba por não só incomodar e interromper o seu próprio descanso, como também criar alguma ansiedade, algum stress, que acaba por ser prejudicial. Os impactos da poluição sonora manifestam-se em múltiplas dimensões. No meio ambiente, o ruído intenso pode provocar desorientação das espécies terrestres e marinhas, prejudicando a sua capacidade de comunicação e sobrevivência. Nos centros urbanos, o som constante de tráfego, atividades comerciais e eventos recreativos criam um ambiente de pressão permanente sobre a fauna. Em comunhão com a vida humana, as consequências são igualmente preocupantes. Ansiedade, irritabilidade, fadiga crônica e até o agravamento de doenças cardiovasculares. O problema deixa, assim, de ser apenas ambiental para se tornar também social e sanitário. Nomeadamente em termos das espécies que nós temos aqui em Moçambique, sejam elas espécies de grande porte ou de pequeno porte, o próprio barulho interfere com a saúde destas próprias espécies, criando problemas na sua própria vivência, digamos assim. E na questão humana foi aquilo que eu disse, são o desencadear de vários problemas de saúde que podem ser criados às pessoas. Até em termos de saúde cardíaca, em termos cardiovasculares, também interfere com isso. Sei lá, aqui creio que não se aplica vamos imaginar um estabelecimento de diversão noturna num prédio, interfere muito com as próprias pessoas que vivem
criando de descanso, um problema grave e nesse uma maior flexibilidade, nomeadamente em termos de alturas e o ruído que muitas motas provocam. Há que haver essa fiscalização no sentido de tentarmos acabar com essa poluição que é altamente prejudicial para todos. Nos ecossistemas urbanos, a interferência sonora afeta diretamente a comunicação, reprodução e defesa das espécies. Muitas aves, por exemplo, dependem de sinais sonoros para atrair parceiros e delimitar território. Quando esses sons são mascarados pelo ruído urbano, os ciclos reprodutivos podem ser comprometidos. Em ambientes marinhos, as vibrações provocadas por embarcações e atividades industriais perturbam espécies que utilizam o som como meio de orientação. Também os animais domésticos revelam reações de medo e descontrolo em período de ruído excessivo, como nas celebrações de fim de ano, evidenciado o impacto psicológico e fisiológico do som excessivo. Temos um caso muito que grande parte das pessoas vai perceber nitidamente. Temos um caso muito típico, que é a altura em que há fogo de artifício, e se pensarmos nos animais domésticos, os cães, os gatos, etc., nós notamos sempre uma alteração no comportamento dos animais. E não só desses domésticos. O problema de poluição sonora, mesmo até aqui na cidade, as próprias aves, etc., também se sentem incomodadas, trazendo problemas às próprias espécies se esta poluição sonora for contínua. No contexto das cidades moçambicanas, o agravamento da poluição sonora está associado ao crescimento desordenado e às fragilidades no ordenamento territorial. A exposição urbana sem planeamento adequado, a proximidade entre zonas habitacionais e estabelecimentos comerciais ruidosos, bem como a insuficiente fiscalização ambiental, contribuem para a normalização do barulho excessivo. Trata-se de um problema com raízes históricas, que se prolonga devido à fraca aplicação das normas existentes e à limitante cultura de respeito pelos níveis aceitáveis de ruído. Nós temos um problema de crescimento que já é antigo. E se pensarmos aqui na nossa cidade de Maputo, nós, se formos à história, vimos que pós-independência, Maputo era uma cidade que albergava cerca de 400 mil pessoas. E rapidamente, devido à independência, devido à guerra dos 16 anos, etc., houve um crescimento bastante grande, numa altura em que não era fácil essa fiscalização. E foram criados bairros em que as próprias casas também, para além de ficarem muito próximas umas das outras, também o facto de não terem contemplado o plantio de árvores, etc., também veio a prejudicar esse aumento do ruído que provoca. Obviamente que, havendo também vegetação, também árvores nesses próprios bairros, vai minimizando um pouco o impacto dos ruídos, para além de trazer outros benefícios, obviamente. A mitigação deste fenómeno exige políticas públicas consistentes e integradas. Entre as prioridades, destaca-se o reforço da legislação sobre limites sonoros, a criação de mecanismos eficazes de fiscalização,
a implementação de barreiras acústicas em zonas críticas e a promoção de campanhas contínuas de sensibilização. A educação ambiental, desde o ensino primário, surge como um instrumento fundamental para formar cidadãos conscientes da importância do silêncio enquanto direito coletivo. O envolvimento da sociedade civil e do setor privado é igualmente indispensável, incentivando práticas responsáveis e a adoção de tecnologias menos ruidosas. Em primeiro lugar, a aposta na educação ambiental nas escolas. Isso é o principal, que tem vindo a ser, embora de uma forma não tão rápida conforme nós gostaríamos, mas tem vindo a ser implementada. Essa educação ambiental nas escolas é fundamental para termos adultos bem mais conscientes no futuro. Por outro lado, hoje já tem havido um esforço bastante grande por parte das autoridades locais no sentido de haver maior fiscalização. E é extraordinariamente importante que os líderes locais, estou-me a referir aos secretários de bairro, estou-me a referir aos chefes de quarteirão, etc., sejam, quer dizer que não haja alguns, mas que sejam preparados em termos de também alguma educação ambiental no sentido de salvaguardar o bem-estar das suas próprias populações. E aí os secretários de bairro, os chefes de quarteirão têm um papel fundamental para ajudar a educar também a própria comunidade. Enfrentar a poluição sonora implica reconhecer o silêncio como um elemento essencial ao bem-estar humano e ao equilíbrio ecológico. Não se trata apenas de reduzir o incômodo, mas de proteger a saúde pública, preservar a biodiversidade e promover cidades mais sustentáveis. A construção de uma cultura de respeito pelo ambiente sonoro representa um passo decisivo para a harmonização, desenvolvimento urbano e qualidade de vida, garantindo que o progresso não se traduza em degradação invisível, porém profundamente prejudicial. Reduzir a poluição sonora é um dever de todos os moçambicanos, porque afinal de contas, cada um de nós merece estar num ambiente tranquilo e, acima de tudo, saudável. Deste jeito, nós colocamos um ponto final na edição de hoje do programa Ecovisão, onde estivemos a falar da poluição sonora. Quero convidar agora o caríssimo internauta a acompanhar a rubrica Janela Verde. Passe bem. As folhas das árvores desempenham um papel fundamental na preservação do ambiente e na vida do planeta. São elas que permitem a fotossíntese, processo através do qual as árvores produzem oxigênio e absorvem dióxido de carbono, ajudando a combater as alterações climáticas. Além disso, as folhas contribuem para a regulação da temperatura, oferecendo sombra e reduzindo o calor excessivo nas cidades. Funcionam também como filtros naturais, retendo poeiras e poluentes do ar, melhorando assim a qualidade do ar que respiramos. Quando as folhas caem, enriquecem o solo com matéria orgânica, favorecendo a fertilidade da terra e o crescimento de novas plantas. Proteger as árvores é, portanto, proteger um ciclo vital que começa nas folhas e beneficia todo o ecossistema.